Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Brasileiros que sonham em ser médicos, mas têm dificuldade para pagar os estudos, estão imigrando para países vizinhos. Estudo revela que melhorar a rotulagem nas embalagens dos alimentos pode ajudar a reduzir doenças relacionadas à desnutrição. Em Dubai, um táxi especial para pets faz o serviço 24 horas por dia, com ou sem a presença dos donos. Brasileiros que sonham em ser médicos, mas têm dificuldade para custear o estudo, estão imigrando para países vizinhos. Bolívia, Paraguai e Argentina oferecem valores mais acessíveis. No Brasil, a Faculdade de Medicina é uma das mais caras, com mensalidades que podem ultrapassar R$10 mil. Para Marília, o sonho de ser médica surgiu ainda na infância. Não só pelo dom, mas também por um trauma que viveu. Eu me lembro que eu tinha problema de escoliose, sofri de escoliose, e fui procurar um traumatólogo que era muito conhecido, né? E ele disse assim, que eu dormisse no chão. Esse seria o tratamento, dormir no chão gelado por 3 anos. E depois eu voltei com ele, ele disse, minha filha, você tanto faz dormir no chão, como dormir no céu, como dormir no teto, o mesmo profissional. Você tem que ser operada, não tem outro jeito. Você imagina a falta de seriedade e compromisso que ele tinha com não só comigo, com qualquer paciente. Isso me fez, assim, me inspirou a procurar ser uma boa profissional da medicina para servir, porque essa, enfim, é o intuito do profissional médico, né? É atender bem ao seu paciente. Mas um curso de medicina não é nada acessível. As mensalidades variam entre 5 e 12 mil reais, segundo o doutor Júlio Braga, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Fizemos um cálculo até conservador, colocando mensalidade com 8 mil reais, paga durante 6 anos. Significa que o estudante, para pagar esse financiamento, vai demorar 18 anos pagando 4 mil reais por mês. Pelo custo, Marília se viu obrigada a buscar outras opções. Sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive a oportunidade também de iniciar direito e passei em fisioterapia também, mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E quando ela se formou, aquela tristeza na minha formatura. Aí minha mãe me viu e eu disse que eu pensei, agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí minha mãe disse, não, minha filha, eu vou lhe apoiar. Você quer estudar medicina, vamos para a Bolívia. E assim foi. Bolívia, Paraguai e Argentina. Países vizinhos do Brasil que têm sido muito procurados por brasileiros que querem ser médicos. E não é de hoje, não. Desde a década de 1980, eles cruzam a fronteira para estudar a custos muito mais baixos do que os praticados por aqui. Marília estuda em Santa Cruz de la Sierra e paga R$ 1.300 por mês na universidade que ela considera muito boa, mas diz que sua capacitação depende muito mais dela do que da faculdade. Você que tem que ter essa sede e essa capacidade de se esforçar, de se superar. O doutor Júlio concorda, mas questiona a qualidade do ensino lá fora, assim como também critica algumas universidades brasileiras. Hoje, realmente, a gente tem essa insegurança porque está entrando, ou qualquer um com 2º grau consegue entrar hoje no curso de medicina se tiver dinheiro. Então, a gente, pelo menos nessa forma de ingresso, já perdeu a diferença. Mas ainda tem vantagens no curso no Brasil, que é principalmente, pelo menos, os campos de estágio. Os estudantes no Brasil já começavam, já têm um acesso maior aos cursos que nesses países daqui não dá para generalizar que em todas as faculdades é assim, mas na maioria dos cursos o aluno não tem contato com atividades práticas, é basicamente teórica. Marília diz que não é o que acontece onde ela estuda. A gente faz do que um enfermeiro não faz e o que o médico também tem que fazer. A gente tem que evolucionar, tem que examinar o paciente,
E não tem isso de turno de 24 horas, não. Os turnos aqui às vezes são de 36 horas, 38 horas. Mesmo com essa experiência, quando voltar ao Brasil, onde pretende atuar como médica, terá de passar pelo Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Uma pessoa tem que submeter-se a uma prova teórica e depois uma prova prática. São momentos diferentes, né? Na prova prática, um ator simula ser um paciente, né? E aí ele vai fazer os questionamentos, colher história, examinar. É esse tipo de prova, como Revalida, que nós queremos aplicar também nos formados nos cursos brasileiros. Porque nós não temos nenhum preconceito contra os formados do exterior. O problema não é esse, o problema é avaliar bem. O Revalida, nós acreditamos que avalia bem, e acho que hoje em dia precisamos avaliar os formados nos cursos do Brasil. Como acontece, por exemplo, com estudantes do curso de Direito que precisam passar pelo exame da Ordem dos Advogados para atuarem na área. E se essa é uma exigência para eles, por que não seria os médicos que lidam com vidas? Questiona o doutor. Não tem segunda instância, muitas vezes, né? Então, uma injustiça, uma perda numa ação judicial, a pessoa tem condição de recorrer. Muitas vezes, com a vida, não há essa chance. Com o objetivo de tratar alguma doença ou mal-estar, muitas pessoas acabam recorrendo aos remédios, algo comum e que em algum momento da vida pode ser necessário. Comprimidos, cápsulas ou drágeas podem até ser parecidas na aparência, mas há um motivo que as torna diferentes. Um medicamento pode se apresentar de diversas formas, seja como injeção, xarope ou até mesmo pílulas. Quando o assunto é aparência, comprimidos e cápsulas podem até ser semelhantes, mas isso se mantém apenas nesse quesito. Os comprimidos são feitos através da compressão, a partir de equipamentos selecionados dos fármacos e adjuvantes apropriados para o produto. A drágea se assemelha a um comprimido, mas é coberto por açúcar e corante. Já a cápsula tem seu princípio ativo coberto por invólucro solúvel, com diversos formatos e tamanhos. Os diferentes tipos dependem de uma recomendação específica para serem utilizados, que acabam levando em conta as características da pessoa que será medicada. Um exemplo é a medicação do idoso. Para ele é muito mais fácil tomar um remédio em forma de drágea do que comprimido. A drágea é mais lisa e facilita a ingestão do remédio, fator que pode ser levado em conta pelo médico ou farmacêutico. O comprimido, por sua vez, tem melhor execução quando o medicamento é por via oral. Eles resistem às enzimas digestivas e não são degradados por ela. Como vantagem, os comprimidos apresentam precisão na dosagem, simplicidade em sua preparação e sua boa estabilidade físico-química. Porém, ele não possibilita o ajuste de dose, algo que é possível fazer com as cápsulas. Falando nelas, quando são moles, possuem medicamento em óleo. Quando duras, recebem o medicamento em pó. Elas são muito usadas pelas farmácias de manipulação porque seu formato possibilita o acréscimo da dosagem. Seus pontos negativos estão em não poderem ser divididas, além da ingestão não ser tão simples para idosos e crianças. Por outro lado, existem as drágeas, que são mais fáceis de serem engolidas, além de ser coberta por açúcar, que diminui o sabor não tão bom dos princípios ativos do remédio. Mas como nem todas são perfeitas, as drágeas são consideradas ultrapassadas, até porque é um processo caro, mas se torna dependente de quem faz o seu procedimento. Mesmo com essa variedade de formas e tipos diferentes de medicamentos, você deve tomar cuidados que são essenciais para um melhor consumo e armazenamento. Sempre mantenha seus remédios em locais secos e longe do calor. Verifique a validade antes do consumo e se a embalagem está lacrada. Aumento ou perda de peso, queda de cabelo, cansaço contínuo. Esses são alguns sinais que podem indicar alguma alteração importante no organismo, como, por exemplo, a tireoide funcionando mais ou menos do que deveria. A tireoide é uma glândula que se encontra na parte frontal do interior do pescoço. Ela tem seu formato semelhante ao de uma borboleta.
E provavelmente você não vai ouvir falar dela até que surja algum problema que prejudique o seu organismo. Essa glândula tem como função produzir e regular a secreção de hormônios essenciais. Qualquer irregularidade causará sintomas que irão prejudicar a sua qualidade de vida. Os endocrinologistas explicam que a tireoide é um dos principais fatores para garantir um crescimento e desenvolvimento ideal para as crianças, além de um organismo adulto com bom funcionamento. Os dois principais distúrbios são o hipotireoidismo, que é a diminuição da produção hormonal, e o hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios tireoidianos. É sempre bom estar atento aos principais sintomas. Cansaço extremo é um dos sinais que merece sua atenção. Característica de quem tem hipotireoidismo, que só acontece devido à falta de produção dos hormônios, causando uma queda no metabolismo e nas funções do organismo. Visto que os hormônios da tireoide regulam o desenvolvimento de neurônios, as mudanças repentinas no humor também ligam o alerta. Muitas pessoas apresentam nervosismo ou irritabilidade. Casos de concentração ou memória também merecem atenção. Quando a tireoide não funciona como deveria, o metabolismo fica mais lento, diminuindo o gasto de energia e ganhando quilinhos a mais. Logo, as alterações no peso de forma inesperada causam uma preocupação maior. Fique atento na sua concentração ou memória e também se o seu coração está acelerando rapidamente mesmo em repouso, que pode ser fruto do excesso de hormônio tireoidiano. Dores musculares e cãibras podem aparecer pelo seu corpo e devem ser avaliados. Para as mulheres, a tireoide tem participação na regulação do ciclo menstrual, que pode ficar irregular até mesmo com a parada do ciclo por meses. Além de ter controle da taxa metabólica do corpo, regulando a produção de calor, a glândula da tireoide também participa da produção dos fios de cabelo. A perda ou calvície pode ser resultado do hipotireoidismo em ambos os sexos. Para aqueles que apresentam sintomas compatíveis, o indicado é buscar um especialista para realizar uma avaliação clínica para chegar a um diagnóstico. Um estudo revelou que melhorar a rotulagem de advertências nutricionais nas embalagens dos alimentos pode ajudar a reduzir doenças relacionadas à desnutrição. Olha só. Um estudo da Universidade de Nevada, Reno e da Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que a adoção de melhores práticas no sistema de rotulagem nutricional frontal pode ajudar a diminuir doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, pressão alta e alguns tipos de câncer. Dos 35 países membros da OPAS, 30 introduziram formalmente esse tipo de rotulagem. Essa prática convém, por exemplo, aumentar o tamanho das advertências, empregar um fundo contrastante para melhor visibilidade e usar o termo excesso em vez de alto em. O objetivo da rotulagem frontal é ajudar a população a entender o conteúdo nutricional dos produtos, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e processados com excesso de gordura, açúcar e ou sal, além de ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. A pesquisa revelou ainda que essa rotulagem aprimorada está cada vez mais utilizada e afirmou que a disseminação das melhores práticas na região demonstrou melhorar a qualidade nutricional das compras e tem sido associada a uma melhor qualidade da dieta, que, por sua vez, está associada a uma redução no risco das doenças não transmissíveis. O teste para detectar a presença do vírus HIV pode ser feito de graça nas unidades de saúde e o resultado sai em 15 minutos. O diagnóstico precoce reduz o risco de morte e permite uma melhor qualidade de vida. Para início de conversa, vamos diferenciar os termos HIV e AIDS. Um é o vírus, o outro a doença. Hoje, em Mato Grosso do Sul, existem 12 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS. Desse total, cerca de 6 mil em Campo Grande. Com o avanço da medicina, o tratamento com os chamados antirretrovirais tem se mostrado bastante eficiente. Os medicamentos impedem a multiplicação do vírus no organismo e fortalecem o sistema imunológico do paciente.
Por isso, dependendo do caso, é possível a pessoa viver com HIV sem desenvolver a doença. Hoje em dia nós temos antirretrovirais, né, que são os medicamentos que tratam HIV, bastante modernos, que têm poucos efeitos colaterais e trazem uma boa qualidade de vida para quem vive com HIV. Hoje em dia a gente já sabe que a pessoa que faz o tratamento regularmente, toma certinho o medicamento, ela chega um momento que o vírus fica suprimido, que o vírus fica controlado no organismo, que é aquelas pessoas que estão em tratamento e não transmitem mais o vírus para outras pessoas. O tratamento deve ser seguido à risca. Em Campo Grande, uma das unidades especializadas é o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Os especialistas chamam atenção para a questão do diagnóstico precoce, com a realização do teste gratuito na rede pública de saúde. O resultado sai em apenas 15 minutos, pelo menos uma vez ao ano. Os primeiros casos de AIDS no Brasil surgiram no começo dos anos de 1980. Muito se aprendeu de lá para cá, como, por exemplo, que não se fala mais grupos de risco, e sim pessoas que estão sob maior risco de infecção pelo HIV. E algo que nunca mudou é a necessidade de combater o preconceito. O que mata é o estigma, é o preconceito, porque muitas pessoas têm medo de fazer o teste, medo de saber do diagnóstico, porque com medo do preconceito que vai sofrer. Como todos sabem, dezembro é marcado pelas altas temperaturas. E é nesse mês que acontece a campanha de prevenção contra o câncer de pele. Afinal, a exposição excessiva ao sol pode ser um fator de risco. Acompanhe. Uma mancha estranha no rosto da mãe levantou o alerta do Matheus. Tinha uma pintinha lá no rosto dela. Eu falei, mãe, e essa pinta aí? Cada hora tá de um tamanho, né? Passa lá no médico, né, no dermatologista e verifica isso aí, porque não é normal uma situação dessas, né? Mesmo com a teimosia, achando que não era nada, a dona Águida foi ao médico ver o que parecia ser só uma manchinha de sol. E logo na primeira consulta, veio a desconfiança de que poderia se tratar de câncer de pele. Aí quando eu cheguei no dermatologista, o que aconteceu? Ele olhou e ele falou, olha, nós vamos fazer uma biópsia, mas eu já vou te adiantar que isso provavelmente é um melanoma maligno. Além da dona Águida, o alerta se espalhou pela família inteira. O próprio Matheus encontrou uma marca estranha na pele e resolveu investigar. Fiz a cirurgia, tudo foi super rápido, indolor. No meu caso, né, foi tudo tranquilo. No resultado, graças a Deus, deu negativo para o meu caso. E mesmo depois de realizar todos os tratamentos, é preciso continuar tendo cuidados. Desde 2017, quando a dona Águida recebeu o diagnóstico pela primeira vez, o câncer já voltou 3 vezes, mas de forma mais leve. O primeiro ano é de 2 em 2 meses que se faz um acompanhamento. Depois, a gente vai de 3 em 3 meses. Eu vou no dermatologista e ele examina, vê se surgiu mais alguma coisa, né? O câncer de pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Através da forma com que as células se dispõem, formando camadas, é que são definidos os diferentes tipos da doença. Entre 2023 e 2025, espera-se que mais de 2 milhões de novos diagnósticos serão registrados no país, com uma média de 700 mil casos por ano. E existem 2 tipos de câncer de pele: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma, como explica a dermatologista Renata. Para o câncer de pele melanoma, o principal fator de risco aí é a genética mesmo, tá? Então, quem tem parentes que já tiveram melanoma tem que fazer toda a avaliação do corpo inteiro uma vez por ano. Já o câncer de pele não melanoma, que são os mais comuns, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que tem mais a ver com a exposição ao sol, aí quem toma sol cronicamente, pessoas de pele mais clara, cabelo claro, olho claro, vão ter mais propensão a ter esse tipo de câncer de pele se tiver uma exposição crônica ao sol. Então, não é aquele sol, fui na praia, tomei um solzinho, vou ter câncer de pele. Não, é aquele sol da vida inteira
principalmente infância e adolescência. Com a frase "não espere até sentir na pele", a Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta a população para um tipo de câncer que está presente em 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Nesse ano, a campanha Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele tem como mensagem principal a conscientização e prevenção. Para os dermatologistas, existe a regra ABCDE, que ajuda os pacientes a identificarem problemas nas manchas pelo corpo. A, de assimetria, quando uma metade é diferente da outra. B, de borda, quando possui um contorno indefinido. C, de cor, que é a presença de mais de uma cor. D, de diâmetro, maior do que 6 milímetros. E E, de evolução, se ela apresenta mudanças nas características. Esses são sinais de alerta e é importante sempre estar atento a eles. A doutora Renata dá uma dica para se prevenir, então fique atento. Para esses cânceres de pele que tem como fator de risco principal a exposição ao sol, protetor solar, bonés com proteção solar. Hoje em dia a gente tem camisas, né, também com filtro solar. Então, todos esses cuidados também de barreira física, que são essas roupas com proteção solar, são também importantes, além de procurar sempre ficar na sombra, evitar ficar tomando aquele sol que queima a pele, né, ficar se bronzeando demais, evitar câmeras de bronzeamento artificial. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer para prevenir. E para aqueles cânceres de pele que não tem muito a ver com a exposição e sim com a genética, é todo ano ir no dermatologista e ser avaliado pelo profissional. De cada 4 profissionais, um já foi demitido por causa da idade. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem considerados mais velhos. A pesquisa realizada pelo Vagas.com, Coletivo e Talento Sênior, em agosto deste ano, contou com a participação de 252 profissionais de recursos humanos que utilizam as soluções do Vagas for Business Talento Sênior. O estudo perguntou ainda se a empresa na qual trabalha considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. 1 em cada 5 participantes informou que considera essa possibilidade. O levantamento procurou saber também se a empresa na qual o profissional de RH trabalha contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos 6 meses. Do total, 42% disseram que não contrataram. Além disso, 81% disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para a contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano. As palestras e ações sobre etarismo praticamente inexistem no ambiente corporativo. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações nesse sentido. E olha só, o mundo dos games cresce cada vez mais no Brasil. A estimativa é que em 4 anos o mercado dobre no país. No momento, o crescimento ano a ano é de 30%. Números que fizeram o Brasil superar o México como o maior mercado da América Latina. E em 2026, representará quase 50% da receita total do continente. O mercado dos games ganhou força após o investimento de marcas e parcerias em publicidade dentro e fora dos aplicativos de jogos. Mesmo com um número tão expressivo no cenário latino-americano, o Brasil é responsável por menos de 1% do mercado mundial, que deve chegar a 324 bilhões de dólares em 2026. O setor continuará sendo dominado por China e Estados Unidos, que responderam por metade das receitas de games e esportes no ano passado. Ainda assim, o Brasil deve ser o 4º país com maior expansão até lá, atrás apenas da Turquia, Paquistão e da Índia. Jogos para celular dominam, mas os esportes vão triplicar o mercado de games no Brasil e no mundo. O mercado de jogos casuais, a maioria deles para celular, mais que triplicou em território brasileiro, saltando de 294 milhões de dólares para 928 milhões de dólares. A expectativa é que nesse ano esse número ultrapasse pela primeira vez a barreira do 1 bilhão de dólares e até 2026 chegue na casa dos 2 bilhões de dólares.
quase 4 vezes a expectativa de faturamento de PCs e consoles. Todos esses dados foram obtidos através da mais recente pesquisa global de entretenimento e mídia da PwC Brasil. A Organização Internacional do Trabalho está otimista em chegar a um acordo com a FIFA para os próximos mundiais. Depois de muitas críticas da comunidade internacional ao Catar, a entidade pede que direitos trabalhistas e sociais sejam levados em consideração na hora de escolher as sedes. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Rungbu, disse que está razoavelmente otimista sobre a possibilidade de um acordo com a FIFA para que direitos sociais e trabalhistas sejam levados em conta na hora de escolher os países que vão receber as próximas Copas do Mundo. Toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent me portent à croire que la FIFA est plus que déterminée. Todas as discussões que tivemos até agora me levam a crer que a FIFA está muito determinada a considerar questões sociais e trabalhistas. Serão temas fundamentais na hora de tomar uma decisão. De travail soit une question critique dans la prise de décision. Anfitrião da atual edição, o Catar é alvo de fortes críticas por violações de direitos humanos e pelas más condições oferecidas aos trabalhadores. Em resposta aos questionamentos, o país árabe adotou medidas que foram elogiadas pela OIT, como salário mínimo e limite de tempo que os empregados poderiam ficar expostos ao calor extremo. O polêmico sistema kafala, que praticamente transformava o trabalhador em propriedade do patrão, também foi abolido. Em comunicado divulgado na última semana, o Comitê Organizador da Copa do Mundo informou que 414 pessoas morreram em atividades laborais no Catar entre os anos de 2014 e 2020. O número é questionado por órgãos internacionais, que afirmam que houve milhares de mortes, especialmente nos projetos relacionados à realização do Mundial. Disputada pela primeira vez no Oriente Médio, a Copa do Mundo vai retornar à América do Norte depois de 32 anos, já que México, Estados Unidos e Canadá vão receber a competição em 2026. 2 candidaturas conjuntas já foram anunciadas para 2030, Espanha e Portugal, que adicionaram a Ucrânia ao pleito, e um projeto na América do Sul que envolve Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. E olha só, a amora, além de uma fruta muito versátil e saborosa, também tem se mostrado rentável. Santa Catarina está colhendo os resultados positivos deste ano de áreas experimentais de plantio da fruta. Vamos ver. Uma tentativa de cultura que vem dando certo para produtores sul-catarinenses é a amora. A fruta que se adaptou bem ao clima da região vem sendo uma boa alternativa para o pequeno produtor diversificar as culturas ou até mesmo investir nela, como o Thiago Mazzucchello, que já produz pitaia em grande escala e resolveu no último ano variar as culturas com 2 tipos de amora. E essa semana fez a primeira colheita dos frutos. Para nós foi uma grande alegria e oportunidade de a gente poder diversificar. A gente trabalha com pitaia, então inovamos e plantamos a amora e está dando um resultado muito positivo, né, que é essa produção, e está fazendo assim uma grande satisfação para nós. Segundo o engenheiro agrônomo da Epagre, Ricardo Martins, especialista na produção de pitaia na região, o cultivo da amora é simples e o período da colheita vai de outubro a janeiro. E essa é uma cultura que vem dando certo, principalmente com relação ao menor custo de produção e rentabilidade da colheita. O custo de implantação dela é muito menor do que o da pitaia, né? Além disso, a produção dela também é mais precoce que a da pitaia, né? E com certeza a estrutura ela é bem mais econômica e também os tratos culturais também são bem mais tranquilos do que em relação à pitaia. A amora tem se mostrado um investimento bem rentável. 1 hectare dá para colher cerca de 1 tonelada do fruto, que tem sido vendido à cooperativa que repassa a todo o Brasil. Um resultado muito positivo, sabe? Vale a pena e tá dando um resultado assim que no começo a gente fica meio com medo, sabe? Mas por enquanto tá valendo sim, vale a pena sim. E o consumo é bem excessivo, bem legal mesmo, então vale a pena. A produção do Thiago está quase toda vendida para uma cooperativa local que faz essa distribuição para a indústria alimentícia e para o mercado nacional. Mas também há quem procure na propriedade para comprar. A fruta não é só vendida de forma in natura, ela é vendida especialmente congelada para ser usada na indústria dos panificados, geleias, sucos e lácteos, como o iogurte. Um mercado que vem crescendo e que o Thiago não quer deixar passar. Plantamos 1 hectare esse ano e o ano que vem a gente pretende plantar mais 1 hectare, sabe? Então vai estar mais ou menos em média umas 10 toneladas, mais ou menos, né, nos 2 hectares.
facilidade e rentabilidade para o produtor e facilidade na produção de pratos com ela, a amora tem cada vez mais conquistado a mesa dos brasileiros. 3 astronautas chineses retornaram à Terra depois de passarem 6 meses na estação espacial. Eles estiveram no espaço para dar continuidade à construção da estação. A estrutura é considerada o grande passo da China na corrida espacial. A tripulação estava a bordo da estação espacial chinesa desde o início de junho e pousou em Dongfeng, na Mongólia. Segundo a equipe médica, os 3 astronautas estão bem de saúde. A missão Shenzhou 14 foi integrada pelo comandante Shen Dong, Liu Yang, a primeira mulher astronauta da China, e o cosmonauta Kai Shunze. Eles foram encarregados de supervisionar os estágios finais da construção da estação espacial, a joia da coroa do ambicioso programa espacial da China. A estação deve ficar pronta até o fim do ano. Os tripulantes entregaram a missão aos 3 astronautas da missão Shenzhou 15, que chegaram à estação de Tiangong no final de novembro. Neste mês, o público terá acesso ao novo Museu da Inclusão em São Paulo, com a exposição Pessoa com Deficiência, Lutas, Direitos e Conquistas. A reforma foi entregue pelo governo do estado depois das instalações internas passarem por restauro e modernização. As obras começaram em janeiro. O investimento foi de R$ 860 mil. Com o museu, a ideia é que, a partir dessa exposição, os visitantes possam refletir sobre a pessoa com deficiência, mudar sua visão e, principalmente, mudar sua atitude em relação a elas. O governo estadual também entregou 91 vans acessíveis para 55 municípios, no âmbito dos programas Nova Frota São Paulo para a Cidade Acessível. Os veículos possibilitam um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas. As entregas coincidem com o mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 13 de dezembro, e abrem o calendário de comemorações da data. E olha só, um cachorro invadiu um campeonato de jiu-jitsu para interromper o que aos seus olhos era uma briga. Vamos ver. No Chile, mais precisamente na cidade de Valparaíso, centenas de pessoas se reuniram para o maior campeonato de jiu-jitsu do país. E enquanto muitas duplas se enfrentavam no tatame, do nada, entra um cachorro para apartar a tal briga de forma pacífica. O árbitro precisou tirá-lo dali para dar sequência à competição, ao mesmo tempo que a plateia presente aplaudia a atitude do cachorro. A responsável pelo registro incrível, Francisca Silhueta, disse que de repente todos os olhos estavam fixos neste cão e todos os concorrentes tiveram que parar. Todos começaram a aplaudir. Era como se o cachorro tivesse ganhado o primeiro lugar. E ganhou. E se o seu cachorro precisa de uma carona até o veterinário, saiba que em Dubai, nos Emirados Árabes, um táxi faz o serviço 24 horas por dia, com ou sem a presença dos donos. A taxista e proprietária do Smile for Tail, Batia, é quem faz a condução dos peludos para a creche, para o veterinário, parque ou qualquer outro destino. A aceitação foi tão boa que ela espera expandir sua frota para além de um veículo. Para a experiência ser melhor, o carro de passeio é adaptado para receber o público pet. Fico muito feliz porque sou uma entusiasta dos animais de estimação e acredito que me dou muito bem com eles. Eles ficam muito à vontade quando estão comigo e desde o dia em que o serviço surgiu até hoje, isso me dá um imenso prazer, ajudando e auxiliando muitos donos de animais de estimação, muitos clientes de animais e seus filhos peludos. Outros serviços de táxi em Dubai geralmente não permitem animais porque não gostam ou por medo. Para quem precisa do serviço, as corridas provocam sorrisos para a cauda e segurança para os pais de pets. Smile for Tail está fazendo um grande favor para os pais que não dirigem ou que não têm outra opção e podem levar seus animais de estimação para onde quiserem. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais.
Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!